A gente vai além mar, a gente faz uma conexão agora internacional. A gente vai conversar com a Júlia Pesce, que é jornalista, ela mora na Espanha, e vai falar sobre esse momento que a Europa e a Espanha estão vivendo de começar a flexibilização do isolamento social. Então a gente faz essa viagem até aí, Júlia. Bem-vinda. Oi, Júlia, tudo bom? Obrigada pelo convite. Legal. Júlia, a gente falava aí umas semanas atrás, justamente você contava pra gente desse momento, né, de ficar em casa, de sair para momentos muito específicos, né, por pouco tempo. E a gente vê aí nos últimos dias as notícias, tanto da Europa quanto aí na Espanha, de começar essa flexibilização. O governo vai começar. Como é que é isso? Deixar o pessoal se reunir um pouquinho? Conta pra gente desse momento aí em Madrid. Tem 3 semanas já que o governo já está começando a flexibilizar um pouco a quarentena, né, a gente continua de quarentena, mas tem algumas atividades que a gente não podia fazer antes e que agora a gente pode fazer, né. A gente estava antes numa quarentena 100% completamente em casa, só podia sair quem trabalhava com serviços de saúde ou supermercado ou transporte, e eu, que não trabalho com nada disso, só podia sair para ir no supermercado e na farmácia. Então, tem 3 semanas que o governo começou a autorizar a saída de crianças, porque as crianças também estavam sem escola, né, estavam presas em casa e para criança pequena é um pouco mais complicado, né, ficar o dia inteiro presa em casa. Então tem 3 semanas que eles liberaram a saída de crianças, acompanhada de um responsável, então era um responsável no máximo com 3 crianças. E a partir da semana passada, a gente começou a entrar em fases. Então a gente vai ter 4 fases do que eles chamam de desescalada. Que seria a volta, eles ainda chamam de uma volta a uma nova normalidade, né, porque acho que ainda vamos demorar um tempo a voltar a uma normalidade como a gente tinha antes, né, digamos. Então, a partir de semana passada, a gente entrou na fase zero. Vai ter fase zero, um e 2 e 3, Uhum. 4 no total, né, 4 fases no total. Sim. Então o país inteiro, até então, o país inteiro estava em quarentena juntos, Uhum. e aí quando começou a parte agora das fases, não vai seguir o país inteiro junto, vai ser de acordo com cada cidade. Porque, por exemplo, Madrid é a cidade que tem mais casos, então Madrid provavelmente vai demorar mais para passar de uma fase para outra. E aí eles dividiram as fases a partir de diversos critérios. Então semana passada o país inteiro entrou na fase zero. E essa semana, metade do país entrou na fase um e metade não entrou ainda, porque ainda não superou os critérios que o governo considera importantes para passar de fase, digamos assim. É uma coisa muito difícil de entender, a gente às vezes aqui fica até batendo cabeça entre a gente, o que eu posso fazer, o que que eu não posso, como é que a gente quando que a gente vai passar de fase, o que vai acontecer. Então, e eu acho que como todos os países estão entendendo, a Itália começou essa semana também, a França também essa Uhum. semana começou a poder sair de casa. Eu acho que como todos os países estão fazendo isso pela primeira vez, ninguém tem uma cartilha a seguir, ninguém sabe exatamente do que, né, ninguém tem muito claro do que: "Ó, em 2 semanas você pode fazer isso". Não, porque tá todo Jus mundo fazendo ao mesmo tempo. justamente. Então Não, e eu fico pensando, Júlia, nesse sentido, né? Uma parte do país pode sair, outra parte do país não pode. As crianças, né? Que eu imagino o desespero dos pais. Quem tem criança sabe como é que é ficar em casa. Mas eu fico pensando em o que a população pensa nesse momento, né? Como você falou, às vezes tem que se conversar para saber o que pode fazer. Não podia fazer nada, agora pode fazer mais ou menos. Mas dentro dessa realidade de que as pessoas ainda vão se adaptar de novo a uma outra realidade, né? Do outro lado, não fica aquele receio, aquele medo de falar, mas espera aí, será que eu posso mesmo? Será que se eu sair não vai acontecer nada? Como é que é isso, Júlia? é complicado. A gente foi o que eu comentei, né, tem 3 semanas as crianças puderam sair. 2 semanas atrás entramos na fase zero, a Espanha inteira. E aí os adultos puderam sair, e eles dividiram por horários. Então tem o horário que a criança pode sair, tem o horário que o idoso pode sair, tem o horário que o adulto pode sair, para esses 3 grupos, não se encontrarem na rua, os mais vulneráveis não encontrarem as pessoas que possam ser os transmissores, né. Uhum. Então agora eu posso sair, por exemplo, 1 hora ao dia, no raio de 1 quilômetro da minha casa. Então, pela sua pergunta, eu tenho uma amiga, por exemplo, aqui que mora perto de mim, a gente já está autorizado tem uns 10 dias a sair mais ou menos, que ela não saiu ainda, porque ela está com medo.
As pessoas é tudo muito novo, né, então, assim, provavelmente Madrid, que não passou de fase agora, mas deve passar semana que vem ou na próxima, já vai poder abrir bar. Eu tenho medo de ir a um bar. Eu não Sim. sei se assim que abrir o bar, eu vou ser a primeira pessoa na porta de um bar. Eu tenho amigas falando: "O bar vai abrir, eu vou estar na fila, vou ser a primeira". Não sei. Bom, É essa porque que realmente é muito novo, né, então assim, as coisas têm que ser tomada com muita calma. O governo mesmo aqui já informou que cada fase vai ter no mínimo 15 dias, porque é o tempo de ver se não teve nenhum, sabe, nenhum aumento de casos, Uhum. nem nada, porque aqui na Espanha foi bem sério, né, então não pode correr um risco de ter que parar tudo de novo. A gente ficou parado por 2 meses fechados. é uma situação bem complicada, né, Júlia, essa questão do isolamento, do lockdown total. E é que nem você falou, muitas pessoas ainda têm medo de frequentar a rua, essa questão dos bares, né, dividir um pouco opiniões. Mas uma notícia que saiu dessa semana, né, que no dia 11 de maio, o governo está permitindo reuniões de até 10 pessoas em domicílios ou varandas. Isso é verdade? Você tem visto algum tipo de reunião assim? Então, aí a gente volta no que eu estava comentando com vocês da questão de que cada fase é diferente em cada cidade. Por Uhum. exemplo, a fase 0, que foi a que a gente começou semana passada, foi a que permitiu a gente sair por 1 hora por dia, num horário determinado. Uhum. A fase 1, que começou dia 11 de maio, para algumas cidades da Espanha. Madrid, por exemplo, não passou para a fase 1. Passou. Uhum. Barcelona não passou para a fase 1. Valência não passou, Granada não passou. Muitas cidades grandes não passaram, porque são ainda, né, ainda tem um perigo de Uhum. voltar ao contágio. Então, sim, na fase 1 é possível fazer reunião em casa com até 10 pessoas, desde que você mantenha o distanciamento. Isso quer dizer, se você tiver uma casa muito pequena, Sim. você não pode receber 10 pessoas, né. Mas que não sei como será controlado isso também, né, que aí a gente entra numa outra questão de como se controla, a É questão da consciência isso cidadã, É isso né. que eu ia te puxar agora, Júlia. A gente tem umas duas realidades, né? Você está vivendo fora do Brasil, mas enfim, viveu quase sua vida toda aqui no Brasil. A gente vê que aqui no Brasil, do jeito que a gente está, tem gente ainda se reunindo, tem gente ainda fazendo churrasco e afins. Claro, uma realidade diferente da Europa, com a consciência do europeu diferente da consciência do brasileiro. Não estou dizendo que o brasileiro só Uhum. tem coisas ruins, não. Mas, assim, se aí na Europa, né, pelo que você está contando para a gente, pelo que você tem sentido até dos seus próximos aí, as pessoas estão com receio dessa abertura, imagina nesse momento aqui no Brasil, se há uma flexibilização, como aí? Precisa ter muito cuidado, né, Júlia, no sentido, claro que o governo faz as coisas pensado, tem a questão científica do lado, mas o que eu sinto assim da sua fala é que, ok, eu não podia sair para nada, agora eu posso sair 1 horinha, pelo menos para tomar um sol, para respirar um ar fresco e viver a cidade, mas ao mesmo tempo, e aí? Será que isso não vai contribuir para lá na frente eu estar doente? Viver nessa angústia diária não deve ser legal, não, né? Não. É zero legal, mas assim, o bom é que com essas divisões de horário, pelo menos, eu não corro risco de encontrar um senhor na rua, entendeu? De ser o foco de alguma coisa, porque o problema é que aqui a contaminação foi muito rápida e muito alta, porque é assintomático, né? Então, muita gente que achava que estava bem continuava fazendo indo ao trabalho sem se tocar que estava contaminando outras pessoas. Então, essa tentativa de dividir por horários é muito por isso, entendeu? A polícia sim controla, já tiveram diversas multas aqui, tem multas desde 300 € a 1.000, 2.000, 3.000, dependendo do tipo de infração, né, que Uhum. você cometer. A polícia sim multa, mas tem algumas coisas que é muito difícil da polícia chegar, é muito difícil da polícia controlar se eu tô saindo do raio de 1 quilômetro da minha casa, por Uhum. exemplo. Não tem como a polícia parar todo mundo na rua e falar: "Olha, você tá mais de 1 hora na rua? Olha, você saiu do seu raio de 1 quilômetro". Ou Então isso pedir. vai muito das pessoas aqui e as pessoas têm respeitado. Óbvio, como todo Uhum. lugar, tem gente que não respeita. Mas assim, na sua maioria, as pessoas têm respeitado. Então, eu não sei realmente, eu acho que quando abrirem os bares, que provavelmente espero eu que o Madrid passe para a fase 1 semana que vem, mas ainda não temos Uhum. data, né. Eu imagino que vai ter muita gente, mas eu ainda acho que vai ter muita gente que vai demorar a voltar para esses lugares. Até porque os bares vão abrir com capacidade reduzida, Uhum. com leis, entendeu, deve ser obrigatório máscara, não sei, eles estão até hoje discutindo aqui se é obrigatório usar máscara ou não.
Então, assim, é muito diferente, né, as leis e a maneira como conduzem cada país. Eu vejo aqui próprio na Europa, a França, a Itália. Tem outros amigos que moram aqui na Europa que tem alguns países que nunca fizeram um lockdown total, que era permitido andar na rua sozinho. Uhum. Mas as pessoas faziam quarentena. Então, assim, é muito difícil, né, de comparar. Eu acho que a quarentena aqui funcionou. Sim, eu acho que a gente Apesar de eu vive um momento, né, um pouco diferente também, mas porque aqui no Brasil, como a Julie bem lembrou, infelizmente ainda há bastante reuniões, de pessoas, as pessoas ainda estão se reunindo, fazendo churrasco. Acredito que aí na Europa o pessoal, como você falou, tá respeitando um pouco mais, mas a gente teve notícias, por exemplo, na Bélgica e na Turquia, que teve o afrouxamento também da quarentena, que liberaram alguns serviços que estavam fechados e muitas pessoas foram para esses locais, correram para esses locais, se aglomeraram, ficaram nas filas. Como que você vê isso? É muito complicado, né, porque aqui, por exemplo, eu não sei como é que estavam as regras lá, nesses países que você comentou. Aqui, por exemplo, a gente não podia sair para nada. Então, assim, por exemplo, no primeiro dia aqui na Espanha, que foi liberado sair para caminhar na rua, eu não fui. Eu falei: "Eu vou esperar ver o que vai acontecer, para ir no dia seguinte eu cogito". Aí no dia seguinte eu fui, entendeu. Sim. Eu acho que é muito complicado, você tá muito tempo em casa, então as pessoas estão Uhum. desesperadas para fazer as coisas básicas. Uhum. Eu estava desesperada para tomar sol. Olha que engraçado. E Sim. nunca antes na vida eu pensei, falei: "Jesus, eu vou sentir falta de sol". Pior que aqui tem inverno e a gente passa meses sem tomar um sol. E mesmo assim eu estava sentindo falta de ver o sol, sabe. Então assim, eu acho que tem o risco de quando abrirem os bares, as pessoas irem correndo. Eu Uhum. vi ontem ou anteontem na Coreia do Sul, que teve uma boate que abriu e teve um novo brote de coronavírus ali, e eles tinham 3.000 pessoas na boate, eu acho, se eu não me engano, eles estão indo atrás dessas pessoas, porque os novos casos que foram contados em Seul tinham sido Uhum. todos de pessoas que tinham ido nessa boate. Uou. Então, assim, é muito complicado, enquanto as pessoas ainda estão tentando entender o que é o vírus, não tem vacina, Uhum. se você depois que pegou tá imune ou não tá, ninguém sabe. É tudo muito incerto, né. Eu acho que Então, é complicado. e trabalhar com essas incertezas, né, é difícil para todo mundo, né, para gente que está em casa, que precisa passar pela quarentena, para gente que sai, para trabalhar, para quem quer, por exemplo, você falou assim, eu acho muito legal a gente ter, essa possibilidade aqui no Jornal da Rede Alesp de conversar com pessoas que estão fora do Brasil, porque cada uma é uma realidade, e a Júlia falando assim, aqui a gente passa invernos sem ver o sol e eu queria ver o sol. A gente está começando a se preocupar com coisas que antigamente a gente não se preocupava. Quem ia preocupar, né, Júlia? Estando em Madrid, ver o sol. Né? Sim. Queria ver outras coisas, talvez, né? Então, acho que quando a gente voltar ao normal, se é que a gente vai voltar ao normal, ou vai ter um novo normal, as pessoas também vão olhar a sociedade para o mundo diferente. Não sei se você sente isso, Júlia. Sim, sim, eu sinto. Eu acho que a gente vai ter uma percepção, completamente diferente de tudo. Minha dúvida é até quando isso vai durar, né, porque aí depois volta à normalidade e o ser humano se acostuma, né. Uhum. Então, a ideia da gente, apesar de todo, né, tudo isso de horrível que está acontecendo, é tentar tirar alguma coisa boa. Então, eu acho que os trabalhos vão conseguir começar a flexibilizar mais o home office. Eu conheço diversas empresas que não faziam home office, que era proibido, e que agora estão fazendo. Então, assim, não é porque não conseguia, Uhum. era por pensamento da empresa. Então, talvez seja uma opção. Talvez seja uma opção para a empresa ter um prédio menor que abrigue menos funcionários e mais gente trabalhe de casa. Então, acho que vão ter umas mudanças nesses sentidos. Tentar tirar uma lição, né, um lado positivo, né, dessa pandemia, né, que nem ela falou, essa questão do home office, flexibilização, também pensar no outro. A gente está vivendo nesse momento tão delicado que, para proteger a gente tem que proteger o próximo também. Essa questão que ela falou, bem complicada da balada lá em Seul, né, na Coreia, porque, bom, infelizmente aqui no Brasil a gente tem essa cultura da praia, né? Então, se liberar a praia, Eu provavelmente fiquei pensando nisso. A praia, o pessoal foi pra praia, já vai foi. então, lá no Júlia, que Rio é de do Rio, né, Janeiro. Júlia? Já pensou todo mundo lá na orla, no Rio? Aqui as praias estão fechadas ainda. Bom, Madrid não tem praia, né? Mas as cidades litorâneas, algumas abriram para quem quiser fazer esportes no mar. Você não pode ficar na areia tomando sol, essas coisas. Mas eles estão pensando como é que vai ser o verão, porque as praias aqui aglomeram, né? Então eles estão. Foi o que eu falei, eles estão. Tá tipo.
tudo sendo resolvido de acordo com o que está O que está acontecendo, porque é tudo acontecendo. muito novo. Tudo muito novo. E, Júlia, eu agradeço demais o seu relato aí direto da Espanha, direto de Madrid, aqui no Jornal da Rede Alesp, para a gente saber um pouquinho mesmo do que está acontecendo do outro lado do mundo, com quem está aí, né, vivendo esse dia a dia, e Uhum. que logo a gente se fale com melhores notícias, né, e com mais sol aí em Madrid, Júlia. Exatamente, né? Que logo a gente se fale da praia, aproveitando o verão e podendo ser livre. É isso aí. Obrigada, Júlia, mais uma vez por você Obrigada a participar aqui. vocês.